Opa, querida! Tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje eu quero te convidar a refletir sobre o caminhar com Deus, ouvir a sua voz, ser sensível ao Espírito Santo. Coisas tão fundamentais para que a gente possa viver um dia mais tranquilo, mais leve, não é mesmo? Às vezes a gente está naquela agitação, naquela correria do dia, e são coisas simples que a gente pode buscar se conectar em Deus para ter um dia abençoado. Vamos lá? Para você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. E você que já está por aqui, compartilhe esse vídeo com uma mulher que eu tenho certeza que ela precisa ouvir essa palavra direto do coração de Deus. Vamos lá? Então, querida, quero compartilhar com você mais uma experiência pessoal. Estava essa semana na academia e aí eu estava reparando algumas pessoas com fone de ouvido ali, estavam no seu mundo, ouvindo suas músicas, né? E o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. É assim que eu quero que você se conecte comigo. Eu pensei, ué, como assim? E, e eu pude entender que, na verdade, aquele exemplo era como se a gente te colocasse fones de ouvidos espirituais, nos isolando do mundo, nos isolando das vozes externas, para que a gente pudesse ouvir somente a voz de Deus. Quantas vezes, né, querida, a gente tem um dia tão corrido, tantas atividades, né, tanta demanda, e a gente acaba esquecendo de ouvir a voz do Espírito Santo, ou ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem aquelas vozes que nos dizem que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar certo, por que a gente veio para esse mundo. Tem muitas situações que acabam ecoando e às vezes, se a gente não está conectada com Deus, a gente acaba acreditando nessas mentiras. É algo muito frustrante, porque a gente começa a ouvir e aquilo começa a penetrar no nosso coração. Por isso, a minha experiência, e para compartilhar contigo mesmo, sabe? E a gente colocar esses fones de ouvido espiritual, para que a gente possa ouvir somente a voz de Deus, para que a gente possa ouvir a direção do Espírito Santo. Porque quantas vezes a gente começa a ouvir a Deus, né? O nosso coração ele se enche de alegria, ele se enche de esperança, ele se enche de paz. E é exatamente isso. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a encher o nosso coração de esperança, de fé, de coragem. E ao invés de a gente ser pessoas limitadas, ao invés de a gente ser pessoas medrosas, pessoas inseguras, a gente começa a ficar mais fortalecida. Nós nos tornamos mulheres mais fortes, nos tornamos mulheres mais posicionadas diante de Deus, porque é assim que acontece quando a gente começa a ouvir a voz de Deus. E aí você vai me perguntar, tá, Melina, mas como que eu ouço a voz de Deus, né? Como que eu consigo colocar esses fones de ouvido espiritual? É exatamente isso. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, ela é praticamente a voz de Deus escrita. É a fala dele, é como ele fala conosco. É esse tempo de ouvir, de ler, de refletir. E ali Deus ele vai nos trazer muito discernimento, muita direção, muita clareza. A outra forma de a gente ouvir a Deus é através da nossa oração. Quando a gente conversa com o Pai, quando a gente se aquieta no mundo, a gente se conecta com Deus e a gente vai realmente ouvir aquilo que Ele tem pra gente. Posso ouvir um louvor? Posso ouvir uma música que fala de Deus? Pode. Você também vai estar com o seu coração ali sendo alimentado. Só que muitas vezes algumas canções que a gente ouve já é a oração de outra pessoa. E Deus, Ele não quer que a gente seja papagaios, né? Que a gente fica repetindo aquilo que as outras pessoas falam ou oram. Ele quer que a gente tenha uma conexão íntima, uma conexão verdadeira, uma conexão diária com Ele.
E quanto mais a gente se conecta, né? Quanto mais a gente sintoniza a nossa frequência no céu, mais forte na fé a gente vai ficar. E não importa o que as pessoas digam sobre nós, o nosso respeito, a gente começa a entender e a ter a convicção de quem a gente é em Deus e de quem a gente é com Deus. Então, muitas vezes, pessoas, situações se levantam e tentam nos paralisar, mas quando a gente está sintonizado na frequência do céu, nada, nada realmente vai nos impedir, vai nos bloquear, vai nos paralisar. E eu quero trazer para você um versículo que ele está lá em João, o capítulo dele é o 10 e o versículo dele é o 27. E ali Jesus diz, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus nos chama de ovelha. Ele sabe que a gente conhece a voz do bom pastor e a gente vai seguir segundo a direção dele, segundo a vontade dele. A gente vai caminhar na direção certa, na direção que nos leva até o Pai, na direção que nos faz não tomar decisões erradas, na direção que nos faz a cada dia mais estar perto de Deus. Querida, é tempo de você se posicionar, colocar realmente nos seus ouvidos o fone espiritual para que você possa ouvir a voz de Deus. Para que você pare de acreditar na opinião das pessoas, para que você pare de acreditar nas mentiras que o diabo fala para você, que você reconheça quem você é, porque você é filha de Deus, você é amada do Pai, você é menina dos olhos do Senhor. Então acredite naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Faça, né, uma declaração de fé todos os dias. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não se iluda, não se engane com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, quanto mais você se conectar com Deus, mais você vai ter a certeza das decisões, das direções que você deve tomar. Fica firme, não desista. Se conecte com Deus, se conecte na frequência do céu, porque eu tenho certeza que a sua história, a história da sua família, será totalmente diferente. Deus é com você. Acredita, continua. Ainda é tempo de você mudar toda essa situação que você está agora. Então para de dar ouvido ao diabo. Ouça aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, porque o que Ele tem é perfeito e é lindo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus.